Boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. Nós vemos que os países do mundo árabe querem sim endereçar essa questão em uma cúpula que vai acontecer no Egito. Pelo menos é o que disse o presidente Abdel Fattah el-Sisi, que inclusive convidou o Brasil para participar desta cúpula. O Brasil já disse que, através do próprio chanceler Mauro Vieira, que o presidente Lula não vai, e nem o embaixador, nem o chanceler, perdão, mas com certeza vai ter um representante, porque o Brasil acredita que essas propostas que podem ser apresentadas pelos países árabes podem ser fundamentais para o caminho à paz. Lembrando que, ao longo de toda a história do século XX, principalmente após a criação do Estado de Israel, muitos países que em outrora estavam em guerra com Israel acabaram fazendo paz com o país, reconhecendo diplomaticamente, até mantendo relações de relativa amizade, como é o caso do Egito e da Jordânia. Muitos acreditam que a influência que esses países têm nos bastidores com o grupo terrorista Hamas possa também ser fundamental para a liberação dos reféns, que é uma das condições essenciais colocadas por Israel na mesa de negociação, pelo menos isso de maneira preliminar, para que eles parem com os bombardeios. Nós vamos ver a posição do Brasil, provavelmente se repita aquela posição adotada até agora perante o Conselho de Segurança da ONU, pedindo não só a liberação incondicional e imediata dos reféns, mas também a abertura de um corredor humanitário constante para que os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza possam ser ajudados. Vamos ver também qual será a repercussão disso com os outros líderes mundiais e se, ao longo dessa semana, antes da cúpula acontecer, algum outro presidente do mundo ocidental, algum que seja mais próximo historicamente de Israel, também seja convidado para este evento. Bom, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, daqui a pouco você volta na programação da Jovem Pan e nós temos, claro, um analista convidado, professor Christopher Mendonça, de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Mais uma vez, professor, muito obrigado por estar aqui conosco, bem-vindo sempre, como vai? Estamos ouvindo, professor? Professor, eu já começo perguntando o seguinte, né? Essa discussão na ONU, em relação à ONU, esse veto ao Brasil, mas também essa cúpula que teremos no próximo sábado. Quais são as possibilidades de um avanço em relação às negociações? Bom, o destino da guerra, ela mudou completamente ontem, quando houve o bombardeio de um hospital, o maior da faixa de Gaza, e que houve, portanto, o envolvimento também de países árabes que discordam, né, dessa ameaça, desse ataque que foi feito. Ainda não há certeza de quem realmente foi o autor desse disparo, né, contra esse hospital. Há correntes dizendo que Israel pode ter feito essa atitude e outros que acham simplesmente que poderia ter sido do próprio Hamas ou da Jihad Islâmica nesse sentido. Então, o que nós esperamos para essa reunião que vai acontecer, principalmente juntando alguns países árabes, entre eles o Egito e a Jordânia, dois países muito importantes ali naquela região, é de que haja uma saída coletiva para dialogar com Israel. Evidentemente que esse é um pensamento muito voluntarista, né, que muito provavelmente não vai ser alcançado no primeiro momento, mas o que se espera é que ao longo das negociações a gente possa contar com essa aproximação entre os países para uma saída comum para esse episódio que já dura bastante tempo e com muitos mortos. Bom, o professor fica no Jornal Jovem Pan conosco hoje e Dora Kramer, a diplomacia é assim, né? É tentativa, não tem jeito. E você quer fazer uma pergunta para o professor que eu sei. Diga, Vera. Diga, Dora. Dora, todo mundo confunde com Vera, fica calmo. Olha só, professor, boa noite. Eu queria que o senhor me explicasse uma coisa, assim, parece até simples. Qual é? Às vezes me parece um pouco subestimada essa questão da importância efetiva que uma resolução da ONU teria sobre a guerra, sobre o chamado teatro da guerra, uma vez que Hamas é um grupo terrorista que não atende a nenhum chamado de resolução alguma. E do lado de Israel, não está na agenda de Israel, na agenda militar, na agenda do contra-ataque, um cessar-fogo. Então, qual seria a efetividade de uma resolução dessa, ou até, se não fosse uma resolução, uma declaração? Dora, obrigado pela pergunta. Na verdade, o Conselho de Segurança, quando ele foi criado nos anos 1940, ele reuniu toda a competência de decidir sobre questões de guerra
dentro desse conjunto, dentro desse colegiado que é de 15 países, sendo que 10 deles são rotativos e 5 são membros permanentes, que inclusive têm poder de vetar as decisões, tal como aconteceu no dia de hoje. Para que qualquer país tenha legitimidade internacional, ou seja, a anuência da comunidade internacional para uma invasão ou para uma ação militar, é necessário que haja uma resolução, e o Conselho sempre se pronuncia através de resoluções no sentido de autorizar tal ação, né? Evidentemente que um grupo terrorista ele não obedece a critérios de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas uma resolução poderia criar uma solução legítima, né, autorizada pela comunidade internacional para uma eventual ação de Israel ou de outra potência ali na região. Um caso emblemático na nossa história foi quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas autoriza a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos. Ali houve, a partir do Conselho de Segurança, uma ideia de legitimidade. Os Estados Unidos não estavam apenas invadindo um país, mas estavam o fazendo de forma legítima, com a anuência do corpo, né, diplomático da grande parte dos países, inclusive desses 5 países com poder de vetar as decisões. Então seria muito importante nesse momento que a solução para esse contingente, né, para esse contexto fosse e passasse necessariamente pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.